Olá, pessoal. Então, como é que uma vacina, né, o desenvolvimento de uma vacina e seu processo, né, de distribuição e aprovação dentro de um país? Os pesquisadores que atuam na área de vacinas são denominados vacinologistas, assim como eu. Nós realizamos as nossas pesquisas com o objetivo de desenvolver e testar vacinas. Alguns em desenvolver e testá-las em ambientes de laboratório e em estudos de fase 1 em animais, e outros já são mais especializados em levar esses testes para ensaios clínicos em humanos, de fase 1, 2 e 3. A partir do momento em que uma vacina é desenvolvida e já foi testada e publicada e avaliada pelos pares, né, por outros pesquisadores do mundo, que ela foi capaz de desenvolver uma resposta muito boa em modelos experimentais contra um vírus, no caso o SARS-CoV-2, que causa Covid, ela então é considerada o que nós denominamos de forte candidato vacinal para o combate dessa doença. Essa vacina é então, né, ela é necessária que os países, né, as agências de fomento e as indústrias, né, que foi o que aconteceu nessa pandemia, se reúnam e coloquem grandes investimentos para que esses ensaios de fase clínica 1, 2 e 3 possam ser realizados. Eles são a etapa mais difícil de um processo de lançar uma vacina em um país. A fase de desenvolvimento e testes de vacina, ela pode ser longa, e de fato é. Muitas das vacinas que nós estamos vendo aparecer durante essa pandemia não significa que elas foram descobertas em pouco tempo. De fato, elas foram descobertas, desenvolvidas e testadas em pouco tempo. Mas suas plataformas, ou seja, né, os estudos para chegar no desenvolvimento dessas vacinas, já são realizados, às vezes, há mais de 70, 80 anos, outras há mais de 30, e outras há 12 ou mais anos. Por exemplo, as vacinas de vírus mortos e atenuados já são usadas há várias décadas. A exemplo, a vacina da Sinovac é de vírus morto, de forma química, né? Esse tipo de vacina é amplamente utilizado por nós. Nós tomamos vacinas como essas, a exemplo, né, vacinas da gripe, vacinas da dengue e outras vacinas que já foram utilizadas em programas de controle e são até hoje. O que os pesquisadores fizeram? Eles, nada mais menos do que eles fizeram, foram entrar nesta plataforma de produção com o novo vírus causador, né, o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, que é causador da Covid, e a partir do momento que eles conseguiram produzir este vírus numa célula hospedeira chamada células Vero, que é uma células de rim de macaco verde, eles então passaram a desenvolver a vacina, né, a obter o antígeno da vacina, que é o vírus. Com esta obtenção do vírus, né, eles inativaram o vírus e testaram essa vacina nova em modelos animais, publicaram um trabalho, depois pediram autorização para que essa vacina fosse testada em humanos. E assim iniciaram-se os testes de fase 1, 2 e 3. O teste de fase 1, ele vai avaliar em um pequeno número de pessoas o que nós denominamos de tolerância, a capacidade que o organismo tem de tolerar pequenos efeitos, né, que essa vacina possa ter, como dor local, náusea, né, vômitos, náusea ou vômitos, né, alguma ponteira, alguma reação alérgica. Estes são efeitos que são observados em todas as vacinas. Mas o que eles estão avaliando é se esses efeitos ocorrem em que percentual? No pequeno, no médio ou no alto? Eles vão testar a concentração de doses e outros aspectos nesse estudo de fase 1. A partir do momento em que o estudo de fase 1 demonstrou que a vacina é tolerada, ou seja, podemos
receber essa vacina que nós vamos, né, ficar bem, tranquilos, não vai causar nenhum efeito grave, indesejável, né? Então a gente solicita, né, os estudos de fase 2. Os estudos de fase 2 são avaliados em um maior número de pessoas, em torno de 1.000, 2.000, no máximo 3.000 pessoas. E quais são os objetivos deste estudo? É avaliar se essa vacina, que teve poucos efeitos colaterais e indesejados, ela é capaz, de fato, né, de reproduzir a resposta imune que foi observada lá em modelos animais, né, em pessoas. Ela é capaz, então, de ativar, né, nosso organismo a produzir anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2? Esses anticorpos que são produzidos, eles são capazes de neutralizar o vírus? Além disso, essa vacina é capaz de ativar a resposta imune celular, ou seja, né, ativar a nossa resposta imune de células a combater o vírus? Todas as vacinas testadas até aqui, elas foram capazes de serem tolerantes, ou seja, não causar uma reação adversa grande, e quando causa são reações adversas comuns, né, em pouco número de pessoas. Elas também foram capazes de promover a ativação da resposta imune para a produção de anticorpos anti o SARS-CoV-2 na maioria da população vacinada, e quando eu digo maioria, é acima de 90% a 95%. Da mesma forma, são capazes de ativar a resposta celular também, ou seja, de fazer a célula a matar o vírus. Na maioria das pessoas. Uma vez concluídos os ensaios de fase 1, 2, essa vacina, então, partirá para a terceira fase, que é o ensaio de fase 3. O ensaio clínico de fase 3, ele tem como objetivo usar um grande número de pessoas, que pode ser, e tem que ser, mais de 10.000, 20.000, 30.000 ou mais, em diferentes centros, países, com o objetivo de avaliar se essa vacina, que foi tolerante, ou seja, tem poucos efeitos colaterais, ela foi imunogênica, ou seja, ela é capaz de ativar a resposta imune humoral e celular, ela também é eficaz. E aí, neste estudo, ele tem um desenho, ele é construído, né, através de métodos científicos que nós denominamos de estudo duplo cego randomizado. Um estudo duplo cego randomizado é um estudo onde metade do grupo recebe um placebo, recebe uma substância que não é a vacina, que não vai causar nada, e a outra metade vai receber vacina, que está sendo testada. Este grupo todo, né, que recebeu placebo e vacina, que é o estudo do fase 3, essa população, quem recebeu placebo não sabe que recebeu placebo, quem recebeu vacina não sabe quem recebeu vacina, e quem está aplicando também não sabe. Por isso que ele é chamado duplo cego randomizado. Após a conclusão desse estudo, ou após um determinado tempo, né, de observação, onde todos esses voluntários do estudo de fase 3 precisam ser acompanhados mês a mês, né, este lacre, né, que o estudo tem, né, que é o código de quem recebeu a vacina e de quem recebeu o placebo, é aberto por um grupo de estatísticos. E esses profissionais vão avaliar, então, alguns aspectos. Entre eles, a eficácia da vacina, que é o principal. Nós dividimos esses aspectos em desfechos. Desfecho primário ou eficácia global. E desfechos secundários, que são as capacidades que a vacina terá, né, de diminuir a morbidade, a mortalidade, doenças graves, leves ou moderadas e outros aspectos. Então, com relação à Coronavac, que é o nosso exemplo hoje, né, o que nós temos a dizer? Essa vacina, ela apresentou 50,38% de eficácia em termos de desfecho primário, eficácia global. É uma vacina
possível de ser usado em programa de controle? Sim, é. Por que que é? Porque desde o início da pandemia e na hora que começaram a estudar as vacinas, os órgãos internacionais se reuniram e determinaram uma faixa de eficácia mínima para se usar a vacina no combate à pandemia. Como isso é feito? É feito através de cálculos estatísticos de especialistas que avaliam uma série de aspectos, como, por exemplo, a taxa de infecção do vírus na população, etc. Então, considerando o que já se conhecia, o que se conhece, né, desse vírus SARS-CoV-2 dentro da pandemia de Covid-19, foi determinado que para uma vacina ser usada numa campanha de vacinação, ela precisa ter pelo menos 50% de eficácia global. Então, gente, a taxa de eficácia global, ela é importante para que os órgãos de saúde pública, e aí eu estou falando para o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estados, a Secretaria dos Municípios, poderem se planejar dentro do Programa Nacional de Imunização qual que será o número de pessoas a serem vacinadas. Porque é através dessa taxa de eficácia é que se calcula a cobertura de vacinação. Tendo como exemplo a Coronavac, é simples de explicar da seguinte maneira. Considerando que a eficácia dela é de 50%, nós precisaremos ter uma cobertura acima de 90%, 95% de toda a população brasileira acima de 18 anos. Se hoje a população brasileira é de 162 milhões, nós teremos que vacinar pelo menos 160 milhões acima de 18 anos, se formos usar apenas a Coronavac como vacina no Plano Nacional de Imunização. A taxa de eficácia global, ela é importante para mim? Não. Ela é importante, como eu disse, para os órgãos de saúde pública. Por quê? É porque vacina não é um instrumento individual para resolver o seu problema, ou o problema meu, ou o problema do outro. As vacinas, elas são utilizadas para controlar, combater ou até mesmo erradicar as infecções, desde que elas sejam usadas de forma coletiva. Portanto, todos nós devemos tomar a vacina. No momento certo, na hora certa, dentro do Plano Nacional de Imunização. É somente com a vacinação global, populacional, comunitária, é que nós iremos alcançar a imunidade coletiva. A famosa imunidade de rebanho. É essa imunidade coletiva da população é que vai fazer com que nós consigamos barrar a pandemia de Covid-19 e a circulação do vírus SARS-CoV-2. De preferência, mantendo o uso de máscara, as medidas de higiene sanitária e o distanciamento social.